Olá pessoal, sejam bem-vindos a Atualizando. Eu sou o Rômulo Dias e no nosso encontro de hoje a gente segue falando a respeito dos efeitos colaterais do Brexit, dessa possibilidade cada vez mais concreta de saída do Reino Unido da União Europeia. Hoje a gente enfatiza o caso da Irlanda do Norte. O que está acontecendo com a Irlanda do Norte? De que forma os norte-irlandeses foram influenciados também pelo referendo lá do ano passado, do ano de 2016. Desde 1921, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e os norte-irlandeses sempre indicam para o legislativo do Reino Unido, quando das eleições legislativas, 18 deputados para fazerem parte da Câmara dos Comuns. Além disso, a Irlanda do Norte também tem uma Assembleia Legislativa que atua no bojo do seu território com aproximadamente 100 deputados. Vale dizer, vale sempre lembrar que fazem parte do Reino Unido a Escócia, a Inglaterra, o País de Gales e também, obviamente, a Irlanda do Norte, país que está sendo trabalhado no nosso encontro de hoje. O Brexit contribuiu em grande medida para aprofundar o fosso, a rivalidade entre dois projetos políticos para a Irlanda do Norte, projetos que estão em voga, cujas agendas podem ser percebidas desde a consubstanciação dessa presença do país no Reino Unido. De um lado, haveria os unitaristas que defendem, foram responsáveis por essa relação com o Reino Unido e que defendem a manutenção da Irlanda do Norte no Reino Unido. Os unitaristas que praticam a fé protestante e que são representados no país pelo Partido Unionista Democrático, o DUP. Unitaristas que chamam a Irlanda do Norte carinhosamente de a província Ulster. E contrapondo-se a esses republicanos, haveria os católicos, contrapondo-se aos unitaristas, haveria os católicos republicanos que, em vez de advogarem a permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido, querem a unidade com a Irlanda. Esses republicanos são católicos e o partido que os representa é o Partido Republicano, principalmente o Sinn Féin, o Partido Republicano, que historicamente tem uma relação com o exército republicano irlandês, o Sinn Féin, que era o braço político do IRA nos tempos em que o IRA participava ativamente e promovia constantes ataques terroristas com o propósito de restabelecer a unificação da Irlanda. Bom, o fato é que a Irlanda do Norte vem passando por uma série de transformações desde pelo menos o ano de 2011 e o Brexit serve de catalisador, serve de fator que contribui para recrudescer a tensão entre unitaristas e republicanos. Dentre as mudanças no país, dentre as mudanças da Irlanda do Norte, a gente destaca uma transformação, primeiro, de ordem demográfica. Existe um cada vez maior aumento do número de imigrantes no país, o que, em certa medida, contribui para o esboroamento de uma identidade norte-irlandesa e essa é a justificativa para uma resistência à imigração por parte dos setores mais conservadores da Irlanda do Norte. Mas o ponto mais importante no que diz respeito a essa inflexão, a essa mudança demográfica, seria o aumento do número de católicos no país. O unionismo vai, por conta desse aumento do número de católicos, perdendo força política claramente na Irlanda do Norte nos últimos anos. Porque se no século XX, no final do século XX, a gente tinha uma realidade em que de cada 2 protestantes, 1 era católico, a proporção da população era mais ou menos essa, 2 protestantes por católico. A partir de 2011, no último censo, que se tem notícia, 48% da população norte-irlandesa declarou-se protestante, ao passo que 45% da população declarou-se católica. Ou seja, no curto prazo, a gente já pode perceber, já pode verificar, se mantidas as condições, se mantida a ICNTP, a gente pode verificar que no curto prazo o fim da maioria protestante vai ser observado. Alguns analistas dizem que num período de 4 anos a população católica da Irlanda do Norte vai ultrapassar a população protestante, o que pode significar apenas e tão somente por essas transformações demográficas, porque passa a Irlanda, a Irlanda do Norte, o aumento do pleito
pela reunificação com a Irlanda Católica, né, com o restante do território irlandês. Para além das transformações demográficas observadas, nos últimos tempos, desde o ano passado, a Irlanda vê-se mergulhada em uma profunda crise política, principalmente com o chamado escândalo do Cash for Ashes. Um programa de incentivo à energia renovável tentou ser levado a cabo pela Irlanda do Norte, principalmente pelo DUP, pelo DUP, pelo partido predominante na Irlanda, o Partido Unionista Democrático. A liderança desse partido era a Arlene Foster, a primeira-ministra da Irlanda do Norte, que recentemente abandonou o seu cargo em função das notícias de corrupção, do fato de supostamente estar envolvida em atividades corruptas, né, em corrupção, por conta justamente da tentativa de implementar esse programa de incentivo à energia renovável. O programa que sugou cerca de 600 milhões de euros da União Europeia, que se revelou um retumbante fracasso. Retumbante fracasso que, juntamente com as acusações de corrupção, levou Arlene Foster a renunciar. Então, como consequência, tem-se um momento de instabilidade política pela qual passa a Irlanda. Os norte-irlandeses que, desde pelo menos 2007, institucionalizaram um governo de coalizão entre o Sinn Féin e o Partido Unionista Democrático. A principal voz é o DUP, porque tem maior representatividade na Assembleia Legislativa, e o DUP faz governo de coalizão com o Sinn Féin, que sempre é o segundo partido mais importante na Assembleia Legislativa, tudo com o propósito de promover o diálogo entre católicos e protestantes, entre essas duas forças políticas que atuam no norte irlandês, contribuindo para a estabilidade, já vista os tempos conturbados, porque a Irlanda do Norte passara nas décadas de 60, 70, 80, 90, né, grosso modo, na segunda metade do século XX. A saída da Arlene Foster provocou também a saída da liderança do Sinn Féin, a saída do Martin McGuinness, que era o vice-primeiro-ministro, uma figura controvertida, porque, tal qual todos os representantes políticos do Sinn Féin até então tinham um passado de relação com o exército republicano irlandês. O fato é que, com essa crise política sendo observada, uma nova candidata do Sinn Féin pode ganhar força dentro da Irlanda do Norte, e uma primeira candidata que não tem justamente esse vínculo anterior com o IRA, né, com o Irish Republican Army. Trata-se da Michelle O'Neill. A Michelle O'Neill não tem no currículo qualquer relação com o IRA e, obviamente, se predispõe, obviamente, vem se esforçando justamente em sanar essas feridas do passado, se esforçando em reinventar o Sinn Féin, buscando um maior fortalecimento do partido republicano. Então, essa crise política por que passa a Irlanda do Norte hoje serve também de janela de oportunidade para que se repense a política no país. Soma-se a esses dois aspectos, as mudanças demográficas por que passa a Irlanda do Norte e a crise política atual, o advento do Brexit, né, da crise do Reino Unido. É importante mencionar que lá no referendo de 2016, os norte-irlandeses, pelo menos a maioria dos norte-irlandeses, da mesma forma que os escoceses, votaram pela permanência da Irlanda do Norte na União Europeia. E isso cindiu internamente a Irlanda do Norte, né, porque o DUP manifestou-se favoravelmente à saída. O DUP manifestou-se favoravelmente à saída. Arlene Foster era a favor do Brexit e, em contrapartida, o Martin McGuinness era favorável à permanência do Reino Unido na União Europeia. Então, o Brexit, o próprio referendo, já aprofundou o fosso, já trouxe mais instabilidade, já ampliou o escopo desse conflito entre unitaristas
e republicanos. E, para além disso, o Brexit trouxe consigo a ameaça da independência da Escócia, né? Já vista que a maioria dos escoceses votara pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Imaginem, se a gente olha para o mapa do Reino Unido, a gente percebe que a saída da Escócia isolaria ainda mais a Irlanda do Norte, o restante do Reino Unido. A Irlanda do Norte viraria um apêndice mais claro do Reino Unido, que poderia significar mais um argumento para a reintegração da Irlanda do Norte à Irlanda. Só para trazer alguns números lá do referendo de junho, 56% dos norte-irlandeses votaram pela permanência da União Europeia, e na fronteira com a Irlanda esse número foi ainda maior. Na fronteira com a Irlanda descolada do Reino Unido, 65% votaram pela permanência do Reino Unido na União Europeia. Vale dizer, e esse é um outro ponto importante, que a Irlanda faz parte da União Europeia desde 1933. Se o Reino Unido sai da União Europeia e se grande parte dos norte-irlandeses, se a maior parte dos norte-irlandeses querem a manutenção da Irlanda do Norte e do Reino Unido na União Europeia, isso pode servir de argumento para que exista uma reintegração da Irlanda do Norte à Irlanda. Vejam bem, as mudanças geográficas fortalecem, as mudanças demográficas fortalecem o catolicismo na Irlanda. A provável saída do Reino Unido da União Europeia fortalece esse discurso pró-reintegração à Irlanda, esse discurso nacionalista que é advogado que é sustentado pelos republicanos. Muito rapidamente eu queria falar um pouquinho sobre a cronologia desses conflitos entre unitaristas e republicanos. Desde o final dos anos 60, com os chamados Troubles, tem início os conflitos mais contundentes no país envolvendo os protestantes unionistas e os católicos republicanos. No dia 30 de janeiro de 1932, aconteceu aquele episódio fatídico, tão cantado pelo Bono Vox do U2, o Bloody Sunday, ocasião em que 13 católicos foram mortos por forças britânicas, por soldados do Reino Unido. Bom, os conflitos entre protestantes e católicos foram uma constante na Irlanda ao longo da segunda metade do século XX, até que, em 31 de agosto de 1998, o exército republicano irlandês cessou as suas atividades e as forças paramilitares protestantes fizeram o mesmo. Na verdade, a cessação oficial das hostilidades foi consequência dos acordos de Sexta-feira Santa, assinados em 10 de abril de 1998. Os termos lá dos acordos de Sexta-feira Santa de abril de 1998 tem-se o fim oficial de um conflito armado que foi responsável por ceifar a vida de mais de 3.500 pessoas ao longo da sua história. Então, caminhando para esse entendimento entre católicos e protestantes, o ano de 2007, mais precisamente em maio de 2007, foi marcado pela formação de um governo regional, o governo do Ulster, em que haveria uma coalizão entre unionistas e republicanos. O primeiro-ministro do DUP, representando o Partido Unionista Democrático, seria Ian Paisley, e o vice-primeiro-ministro do Sinn Féin seria Martin Guinness. Muito recentemente, já em 2 de março de 2017, novas eleições legislativas foram convocadas, justamente nesse momento em que Arlene Foster deixou a cena política na Irlanda do Norte. E o resultado foi surpreendente, o resultado deve ser comemorado pelo Sinn Féin, porque ainda que o DUP continue sendo o maior partido, com 28 cadeiras, com 28 dos assentos da Assembleia Legislativa da Irlanda do Norte, o Sinn Féin conseguiu 27 cadeiras, deixando muito claro que as coisas estão mudando no Ulster. É a primeira vez que os unionistas não têm a maioria incontestável das cadeiras na Assembleia Legislativa. As relações entre a Irlanda do Norte e a Irlanda são densas, são relações que têm a sua profundidade. Diariamente, cerca de 30 mil norte-irlandeses cruzam o país em direção à Irlanda para trabalhar. Então, o Brexit contribuiu para pôr lenha na fogueira em uma Irlanda do Norte cindida, em uma Irlanda do Norte cujo futuro permanece incerto. Vamos ver os desdobramentos disso mais adiante. A gente segue
atualizando, a gente segue por aqui com outras novidades em outros momentos. Fiquem conosco, um grande abraço e até a próxima, gente.